Olá, pessoal. Essa é a nossa primeira aula da disciplina de métodos experimentais aplicados à pesquisa clínica e é uma aula onde nós vamos falar de alguns princípios dos ensaios imunoenzimáticos. Bem, os ensaios imunoenzimáticos, eles apareceram pelo sentido de que é difícil a gente detectar uma reação antígeno-anticorpo. Então, a gente precisaria, de alguma forma, que isso fosse possível de detecção. É importante também que a gente tenha a noção de que eles baseiam no princípio de sensibilização, que é a capacidade de ligação de um anticorpo específico ao seu antígeno específico. Quer dizer, quanto melhor a especificidade, maior a capacidade de ligação de um determinado anticorpo com seu antígeno específico, isso torna um ensaio de maior qualidade e com maior capacidade de detecção de pequenas quantidades de antígenos. Uma outra coisa que é importante de dizer, que a gente tinha que ter um método para poder enxergar essa reação, é de que essa ligação entre antígeno e anticorpo é uma ligação não visível, a gente não enxerga essa reação. Então tinha de haver métodos que permitissem a revelação dessa reação antígeno-anticorpo. E é nesse contexto que o ELISA e outros métodos vão entrar para poder mostrar essa reação antígeno-anticorpo. Então, vários métodos têm sido desenvolvidos para tornar a ligação antígeno-anticorpo um processo visível e detectável. Bem, existem fases da interação entre o antígeno e o anticorpo. O fenômeno primário, que é chamado de sensibilização, se segue a um fenômeno secundário, que é a formação de um precipitado, e existem também fenômenos terciários, que podem ser detectados por meio de alterações que ocorrem em tecidos ou células que são modificadas pela presença daquela ligação antígeno-anticorpo. Então, só para ilustrar, aqui a gente teria o fenômeno primário, que é um determinado anticorpo sensibilizando o organismo e levando à produção de imunoglobulinas que são específicas a determinados sítios antigênicos deste anticorpo. Essa ligação, obviamente, é não visível. O fenômeno secundário, ele decorre da formação de um precipitado, quer dizer, na medida que a gente tem uma grande quantidade de antígenos e uma grande quantidade de anticorpos específicos a esses antígenos, a gente pode fazer uma determinada rede, um emaranhado dessas substâncias que levam à formação de um precipitado e, consequentemente, a gente pode eventualmente detectar este precipitado. Então, a gente tem, por exemplo, dois antígenos e o anticorpo formando uma reação que vai se tornar visível com o tempo porque ela precipita. Então, ela se divide da solução da reação e permite a sua detecção. Outra reação que a gente poderia detectar, que é o chamado fenômeno terciário, ele resulta da modificação de uma determinada célula ou de um tecido por meio, por exemplo, da fagocitose de antígenos ligados a anticorpos. Então, aqui uma visão de microscopia eletrônica, mas que a gente esquematicamente pode mostrar aqui um determinado antígeno ligado a anticorpos e aqui um macrófago que vai fagocitar esse antígeno e, consequentemente, mudar sua estrutura, e isso possibilitando que outros métodos permitam sua detecção. Bem, o que a gente mais usa, na verdade, para exames biológicos, né, para exames sorológicos, que a gente usa muito na prática clínica, é o fenômeno secundário, que é a detecção da reação antígeno-anticorpo por meio de modificações do tipo, por exemplo, precipitação, que é um antígeno solúvel que reage com um anticorpo solúvel e ambos passam a não ser mais solúveis, formar um precipitado que se torna detectável. Outras reações que a gente pode ter são as reações de aglutinação. Por exemplo, antígenos específicos são ligados conjuntamente por um determinado anticorpo. Então a gente tem uma aglutinação dessas estruturas. Outra reação que a gente pode ter é a reação de fixação de complemento, que é a ligação do antígeno ao anticorpo desencadeia a ativação do sistema de complemento. E a gente sabe de vários exames que utilizam esses métodos, né? Por exemplo, a gente sabe que reações sorológicas do tipo exames para sífilis, como é, por exemplo, o FTA-ABS, é uma reação de aglutinação. A gente sabe, por exemplo, que exames sorológicos para
por exemplo, detecção de doença de Chagas, como a reação de Machado-Guerreiro, é uma reação de fixação de complemento. Então, a gente tem vários métodos que utilizam esse fenômeno secundário. Bem, mas é importante que a gente conheça algumas propriedades que são importantes para entender como se dá a ligação antígeno-anticorpo. Então, dentre essas propriedades, eu vou falar de 3, que é a afinidade, avidez e a ação da chamada lei de ação das massas. Então, vamos lá. Existem forças que vão atuar nas interações entre antígeno e anticorpo. A gente tem forças não covalentes, a gente tem forças eletrostáticas, pontes de hidrogênio, forças de Van der Waals e forças hidrofóbicas. Então, mostrando um pouquinho disso, a gente tem, por exemplo, forças eletrostáticas que são bem intensas, onde a gente tem uma carga positiva de um lado, uma carga negativa de outro, elas se atraem e elas fortalecem a ligação antígeno-anticorpo, tornando-a mais estável e difícil de ser desfeita. Então, isso é uma força importante nessa interação. As pontes de hidrogênio já são forças menos fortes, forças mais fracas, que ocorrem devido à proximidade física entre as moléculas. As forças de Van der Waals é a força mais fraca que tem de ligação e ela vai ocorrer entre o núcleo de um átomo e a nuvem de elétrons de outro, formando dipolos que se atraem. Então, esse esquema está mostrando essa força de Van der Waals, que é uma força não muito intensa e que é uma ligação mais fraca. E a gente tem as forças hidrofóbicas. Elas atuam em moléculas não polares, facilitando a aproximação entre elas e determinando, né, ligações, choques moleculares. Então, são forças de caráter intermediário, considerando que as eletrostáticas são as mais acentuadas. Então, isso tudo pode acontecer na interação antígeno-anticorpo. Em relação à afinidade, a afinidade é uma propriedade, né, que caracteriza a força de reação entre um determinante antigênico e um único sítio de combinação do anticorpo. Quer dizer, um anticorpo tem alta afinidade quando ele se liga com muita força a um determinado antígeno. E a resultante final das forças de atração e de repulsão entre um antígeno e um anticorpo são o que caracteriza a afinidade. Quer dizer, quanto maior a força de atração, menor a força de repulsão, maior será a afinidade. É importante dizer que a afinidade ela é relativamente constante. Por quê? Porque ela descreve como se dá a reação entre um determinado antígeno e um determinado anticorpo. Essa reação pode ser ligada por forças mais intensas, então há uma alta afinidade, ou pode ser uma ligação mais fraca, significando que aquele anticorpo tem baixa afinidade para aquele determinado antígeno. Então, aqui mostrando uma ligação de alta afinidade, que a gente vê que são forças bem acentuadas, que caracterizam essa ligação entre o antígeno e o anticorpo, e aqui uma ligação de afinidade menor, vocês veem que essas forças aqui são menores, a gente tem menos setinhas e setinhas menos juntas. Então aqui é um anticorpo que não tem afinidade alta por esse antígeno, tem uma baixa afinidade. Ele pode até se ligar, mas ele se liga de forma fraca, facilmente desfeita essa ligação. Bom, a outra propriedade que difere um pouquinho da afinidade, mas que muitas vezes ela pode vir junto com a afinidade, é a chamada avidez. O que é a avidez? A avidez é a medida da força total de ligação entre um antígeno com vários determinantes antigênicos e anticorpos multivalentes. Então, a avidez ela vai ser mais influenciada pela valência do anticorpo e do antígeno. Quer dizer, se eu tenho um antígeno com carga negativa e um anticorpo com carga positiva, um é bastante ávido pelo outro. Quer dizer, ele vai se ligar de forma bastante forte e às vezes ele tem vários sítios de ligação, isso o torna mais ávido. Então, a avidez é mais do que a soma de cada afinidade individualmente. Ela pode ser até maior se essas forças de interação forem mais acentuadas. Então, aqui mostrando, né, a afinidade, aqui mostrando a avidez entre a ligação
E aqui mostrando que se você tiver vários pontos de ligação muito forte, você vai ter uma avidez bastante acentuada. Então a avidez pode ser maior do que as somas isoladas de cada afinidade. Quer dizer, você tem vários sítios ávidos por aquele antígeno naquele anticorpo. Bom, outra coisa importante é a lei da ação das massas, que é aquela lei que a gente conhece bem da química, que fala o seguinte, que quanto mais reagentes a gente tiver, maior número de produtos nós vamos ter. Então, por exemplo, quanto mais antígeno e anticorpo a gente tiver, mais ligação antígeno-anticorpo nós vamos ter. E muitas vezes essa reação, se ela for reversível, né, a gente vai ter uma via de mão dupla. Se for uma reação muito forte, muitas vezes a gente vai até parar um pouco essa reação na medida que a gente aumenta o produto. Então, às vezes, quando a gente tem uma reação com uma certa reversibilidade, isso faz com que haja um maior dinamismo, e na medida que eu acrescento antígeno, acrescento anticorpo, mais produtos antígeno-anticorpo eu terei. Outra questão importante que a gente tem que lembrar quando a gente está falando de reação antígeno-anticorpo é a chamada reatividade cruzada. Quando a gente tem antígenos que são estruturalmente relacionados, a gente pode ter um mesmo anticorpo ligando a diferentes antígenos que têm porções antigênicas semelhantes. Consequentemente, esse mesmo anticorpo consegue se ligar a esses diferentes antígenos. Então, a gente tem um antígeno A, por exemplo, no qual o anticorpo anti-A se liga muito bem. Mas o antígeno B tem uma porção antigênica parecida com a do antígeno A. Isso faz com que haja uma reação cruzada, onde o anticorpo anti-A também se liga ao antígeno B. Aqui a gente tem um antígeno C que tem um epitopo mais diferente, mas que tem uma baixa afinidade, mas que consegue também se ligar ao anticorpo anti-A. Então a gente pode ter essas reações cruzadas que vão ser mais ou menos intensas de acordo com a especificidade daquele anticorpo para aquele determinado sítio antigênico de um determinado antígeno. E essas reações cruzadas, claro, que podem comprometer o resultado de determinados ensaios imunoenzimáticos, de determinados exames que a gente vê na prática clínica. Bem, outro fenômeno bem interessante, que é importante a gente comentar, é a chamada curva de precipitação. Quer dizer, qual que é a quantidade ideal de antígeno e anticorpo que eu tenho que ter para levar a uma reação de precipitação se tornar visível e detectável. Por que isso? Porque se eu tiver excesso de anticorpo, muitas vezes eu não vou conseguir revelar essa ligação anticorpo-antígeno. Se, por outro lado, eu tiver excesso de antígeno, muitas vezes os anticorpos não vão ser possíveis de formarem o precipitado. Então, eu tenho que ter uma zona ideal, que é chamada zona de equivalência, onde eu tenho uma proporção ideal de antígeno e anticorpo que torna a minha reação de precipitação visível. Então, só para a gente ver esquematicamente, se eu tiver excesso de antígeno, eu não vou conseguir ver a reação. Se eu tiver excesso de anticorpo, eu também não vou conseguir ver a minha reação, porque eu não formo aquela rede antígeno-anticorpo. E se eu tiver equivalência, aí sim eu vou formar o precipitado, porque aí eu tenho uma quantidade equilibrada de antígeno e anticorpo que permitem todas as ligações acontecerem e essas formarem um precipitado visível. Então, aqui mostrando esquematicamente na curva de precipitação, que eu tenho uma zona onde eu tenho excesso de anticorpo, consequentemente eu não vou ter reação visível. Aqui eu vou ter uma zona de equivalência, onde eu vou ter a reação visível, a formação do precipitado. E aqui eu vou ter uma zona de excesso de antígeno, que também eu não consigo formar o precipitado, porque eu não tenho sítio livre do anticorpo para ligar em outro antígeno e formar essa rede. Então aí vamos ter essas situações que a zona ideal é a zona de equivalência. Bem, eu tenho que ter diferentes formas de revelar a minha reação antígeno-anticorpo, né? Então a gente estava falando da precipitação,
a reação de precipitação ela pode ser visível na medida que eu formo grumos e tenho um precipitado visível. Mas nem sempre isso é possível. Então, algumas vezes, eu uso a reação de precipitação para mudar o aspecto da solução. Uma solução, por exemplo, que era bem clarinha, bem líquida, ela se torna turva. E aí eu vou usar a incidência de luz nessa solução para poder falar, olha, a luz dispersou diferente. Então, a medida dessa dispersão me mostra qual que é a medida do tanto que essa solução está turva, está nebulosa, e, consequentemente, essa nebulosidade ou turbidez é diretamente proporcional à quantidade de precipitação de reação antígeno-anticorpo que formou o precipitado. Então, isso é um modo meu de revelar aquela determinada quantidade de uma substância. Então, a gente vai ter métodos como turbidimetria, que mede a turbidez ou nebulosidade de uma solução pela medida da quantidade de luz que passa diretamente através da solução. E vou ter também a nefelometria indireta, que mede a quantidade de luz dispersada pelos complexos antígeno-anticorpo. Então, eu tenho esses métodos que mostram a quantidade de uma determinada substância. Por exemplo, a detecção de microalbuminúria numa amostra de urina, que torna essa amostra um pouco mais turva, quando você usa um determinado anticorpo anti-albumina, porque microalbuminúria são quantidades muito pequenas de albumina. A gente usa a nefelometria indireta, um dos métodos que a gente usa, porque ele vai mostrar para a gente qual a quantidade de luz dispersada pelo complexo albumina, anticorpo, anti-albumina. Então vai revelar essa quantidade pequenininha de albumina presente naquela amostra de urina do paciente. Então, só para dar um exemplo da prática clínica. Bem, mas a gente também pode ter os imunoensaios com marcação, que aí a gente vai entrar mais especificamente na técnica de ELISA. Então, algumas reações antígeno-anticorpo não dá para a gente detectar por precipitação ou aglutinação. Por quê? Porque a quantidade de anticorpo e de antígeno é muito pequena, que não permite uma formação de um precipitado. Então, a gente tem que usar métodos alternativos para essa detecção. Então, aí a gente vai usar algumas formas de marcação que permitam a revelação da minha ligação. Então, eu vou ter uma substância ligante, que é a substância a ser medida, é uma molécula que vai se ligar a uma determinada substância, que vai ser a que vai revelar a presença dessa molécula ligante. Então, essa molécula ligante vai ter uma região alvo, onde eu vou poder conseguir detectá-la de alguma forma. E aí nós vamos mostrar, a partir dos próximos slides, como que se dá esse processo. Bom, então eu posso fazer o quê? Eu posso ter uma forma de detecção da reação de várias formas. A gente pode ter, por exemplo, no radioimunoensaio, que é um método que a gente usa, por exemplo, para dosar hormônios, a gente pode ter radioatividade para detectar uma determinada substância. Então, a gente tem, por exemplo, um anticorpo ligado à radiação. Quando esse anticorpo se liga ao antígeno, ele emite radiação. E a gente detecta a radiação por meio de um contador de radiação. Então, o radioimunoensaio é isso. A gente pode ter fluorescência, quer dizer, alguma coisa que quando se liga, emite luz. Então, quando a gente fala em imunofluorescência, a gente vai ter esse tipo de coisa. Então, por exemplo, quando a gente faz uma biópsia renal, e quer detectar, por exemplo, a presença de uma determinada imunoglobulina, a gente usa uma anti-imunoglobulina ligada a uma substância que emite luz. Então, quando a anti-imunoglobulina se liga à imunoglobulina, há uma emissão de luz. Então, eu tenho fluorescência. A gente pode ter quimioluminescência, quer dizer, uma substância química que faz luz da mesma forma. E a gente pode ter, finalmente, que é o que interessa para a gente falar hoje, enzimas. Quer dizer, a gente pode ter uma enzima ligada a um anticorpo e essa enzima, quando em contato com o substrato, muda de cor a minha solução e permite a revelação da quantidade de antígeno ou de anticorpo presente nessa solução. E isso é o ensaio imunoenzimático, que nós vamos falar com um pouquinho mais detalhe a partir dos próximos slides. Outro conceito importante é que a gente pode ter essas reações de revelação de forma competitiva ou não competitiva, que nós vamos mostrar claramente como isso ocorre. E a gente pode ter reações heterogêneas ou homogêneas. Nós vamos explicar isso bem. Bom,
Além disso tudo, é muito importante que haja, durante as nossas reações, uma forma de eu quantificar, por exemplo, a quantidade de luz, a quantidade de reação química, a cor da reação, e isso se transforme numa concentração conhecida. Então, como que a gente faz isso quando a gente está fazendo um ensaio imunoenzimático? A gente usa substâncias de concentração conhecida, que a gente chama de padrões ou calibradores. Então, quando eu tenho um kit de ELISA, ele tem, juntamente com vários reagentes, com anticorpos, com o material que eu preciso, ele vai ter o que a gente chama de substâncias padrão ou curva padrão. Então, eu tenho várias amostras de concentração conhecida que eu utilizo no meu experimento para que, ao ter aquela quantidade de cor, por exemplo, corresponde a uma concentração já pré-estabelecida. E a partir daí, quando eu tiver as leituras das amostras que eu estou dosando, eu comparo com essa curva e calculo a concentração. Então eu posso programar, por exemplo, o meu aparelho, o meu leitor de ELISA, para, ao ler a curva, ele resulta em determinadas concentrações. Ao ler um determinado reagente que eu estou dosando, um determinado antígeno que eu estou dosando, ele compara com a curva e traduz numa concentração obtida, conhecida. Então, isso é extremamente importante quando a gente faz o experimento. Bem, em relação a tipos, né, de ligações que a gente pode ter uma ligação que é chamada de competitiva. Então, por exemplo, quando a gente faz alguns experimentos de ELISA, a gente pode usar um tipo de ELISA que é chamado de ELISA competitivo. Ou quando a gente faz um radioimunoensaio, é muito comum a gente usar essa ligação competitiva. Então, como é que acontece isso, né? Como é que acontece isso esquematicamente? A gente adiciona um antígeno marcado conhecido e adiciona um antígeno desconhecido. O antígeno marcado conhecido e o desconhecido, eles competem pelo mesmo sítio de ligação do anticorpo. Depois a gente lava tudo para tirar tudo aquilo que não reagiu, e o tipo de marcação do antígeno é que vai determinar o método de detecção. Então, por exemplo, se a gente tem um antígeno conhecido que é ligado à radiação, por exemplo, aqui nesse slide, a gente tem a detecção, por exemplo, de hormônio de crescimento. Então, o que a gente está querendo quantificar é a quantidade de hormônio de crescimento que o paciente tem. Então, o que a gente faz? A gente joga a amostra do paciente que vai dar esse antígeno aqui de cor dourada. Quando a gente joga o meu antígeno ligado, por exemplo, à radiação, né, isso é um radioimunoensaio, o antígeno radioativo compete com o antígeno do paciente. Então, no final, eu vou ler radiação. Quanto mais radiação eu ler, significa que menos antígeno o paciente tem. Então, quando eu traduzir aquilo numa quantificação, vai me falar, o paciente tem um GH baixo, de tanto. Se, por outro lado, eu detectar menos radiação, isso significa que menos antígeno radioativo ligou-se ao anticorpo de captura, então eu vou ter que essa competição fez com que o paciente tinha muito GH e essa quantidade grande de GH do paciente impediu que o GH ligado à radiação, né, que é o meu antígeno ligado, ele não foi detectado, porque o paciente tinha muito GH que competiu nessa ligação. Se for uma quantidade intermediária, aí eu vou ter um valor intermediário do GH do paciente e vou ter uma leitura intermediária da emissão de radiação. Bem, então, especificamente falando sobre ELISA, ensaio imunoenzimático, quais que são as vantagens? Bem, algumas vantagens são as seguintes. Detecção de substâncias presentes em pequena quantidade. Possibilidade de detectar tanto antígenos quanto anticorpos. Depende do modo que eu organize o meu ELISA. Possibilidade de detectar essas reações antígeno-anticorpos por meio de enzimas. E essas enzimas eu utilizo substratos para sua revelação, quer dizer, são métodos de pouca toxicidade, quando a gente compara com um radioimunoensaio, onde eu precisei usar radiação, elementos radioativos. Então tem uma ótima segurança biológica para sua realização. Né? Então, isso são vantagens da técnica de ELISA. É claro que existem algumas desvantagens. A principal delas é a possibilidade de reação cruzada, às vezes uma baixa especificidade dos meus anticorpos de revelação,
Então isso é uma desvantagem que a gente sempre tem que considerar e é importante que a gente utilize kits que a gente já conhece, que a gente sabe da especificidade importante desses kits, né? São kits bastante específicos que dão pouca reação cruzada. Então isso é uma coisa que a gente sempre tem que considerar. Bom, então como eu falei, a gente usa enzimas para revelação. Nós vamos mostrar quais são as enzimas comumente usadas, como que essa revelação pode ser feita. Mas antes de falar disso, a gente vai classificar o ELISA de acordo com alguns tipos, né? Então, os ELISAs podem ser considerados heterogêneos, onde eu consigo separar os reagentes. Eu preciso fazer uma separação porque eu tenho fases diferentes, eu não tenho uma solução líquida homogênea. Isso é relativamente raro de acontecer. A maioria dos ELISAs que a gente usa, principalmente uso clínico e pesquisa, são ELISAs homogêneos, onde não necessita de separação dos reagentes. E a gente tem também dois tipos de ELISA. O competitivo, que foi o que eu mostrei, onde a gente tem uma substância conhecida que compete com a desconhecida, que pode ser utilizado, mas não é muito utilizado nem em pesquisa, nem na prática clínica, e a gente tem o não competitivo, onde somente a substância desconhecida reage. Então vamos mostrar. Esses tipos, então. O homogêneo, que é o mais comum, a gente tem todo o experimento em fase líquida, isso que a gente mais comumente vai ter tanto em ELISA utilizado para laboratórios clínicos quanto de pesquisa. Os heterogêneos, a gente precisa separar fase líquida de fase sólida. Então, a gente pode ter cromógenos solúveis, que é no caso do ELISA, e pode ter também cromógenos insolúveis, que a gente tem quando está usando a técnica de Western blotting, que é bem parecida com a ELISA, exceto por essa utilização dos cromógenos, quer dizer, dos reveladores, né, da cor, numa fase insolúvel. Bom, em relação então às enzimas que a gente usa no ELISA. É importante que seja uma enzima com alto grau de pureza, para que ela realmente seja estável e reaja muito bem com seu substrato, não reaja com outros substratos que não seriam adequados. Ela tem que ter uma atividade específica, quer dizer, ela reage muito bem com aquele substrato que nós vamos usar como revelador da reação. Essa enzima tem que ter um limiar de detecção satisfatório para a gente conseguir detectar a cor com uma quantidade pequena de enzima e de substrato. Essa enzima tem que facilmente se conjugar a seu substrato, tem que ser uma reação fácil e ela tem que ser eficaz após a conjugação, quer dizer, ela permanece ligada algum tempo para a gente conseguir ler na placa aquela quantidade de coloração de forma adequada. E, finalmente, tem de haver uma estabilidade da ligação enzima-substrato. Bem, uma enzima que é muito usada para ensaio imunoenzimático é a peroxidase, que é uma enzima de baixo custo, é uma enzima que agrega bastante as propriedades que eu falei. Então, ela é de fácil obtenção e baixo custo, ela tem uma alta taxa de turnover, quer dizer, ela reage bem, ela é fácil de conjugar as proteínas, quer dizer, ela é fácil de ligar o anticorpo para revelar a reação, então ela fica estável nessa ligação. Ela é estável após a conjugação com o anticorpo e para ela tem várias formas da gente revelar a reação. Então ela é fácil de utilização. Então aqui está mostrando a reação, o peróxido de hidrogênio. A peroxidase reage ao peróxido de hidrogênio, liberando água e oxigênio. E a partir disso a gente tem a liberação de cor. E essa cor vai mostrar para a gente qual a intensidade dessa reação. E essa cor será diretamente proporcional à quantidade da substância que a gente quer dosar. Bem, outra forma de a gente usar, outro método de amplificar a capacidade da enzima de revelar a reação, é usar um composto que chama biotina-vidina. O que é esse composto biotina-vidina? Esse composto biotina-vidina, ele nada mais é do que um amplificador de sinais da reação da peroxidase. Por quê? Porque esse composto biotina-vidina, ele permite que eu ligue ao anticorpo de revelação não só uma peroxidase, mas 4
moléculas de peroxidase. Então eu amplifico o sinal. Na hora que eu jogo o meu substrato aqui, eu consigo, né, ter mais cor, porque eu tenho mais peroxidase para fazer a reação. Então, quando eu estou pesquisando, por exemplo, um antígeno de baixa quantidade na corrente sanguínea, é interessante que o meu anticorpo de revelação tenha esse conjugado biotina-vidina ligado à peroxidase, para amplificar o sinal de cor que essa reação vai gerar. Então agora, gente, mostrando para vocês um pouquinho, né, dos ELISAs competitivo, não competitivo, ELISA sanduíche ou de captura. Então vamos lá. O ELISA competitivo é o mesmo princípio que a gente falou. A gente tem um antígeno desconhecido que compete com um antígeno marcado conhecido. Então quem está marcado com alguma coisa para revelar, para mostrar a cor, né, com a enzima, vai ser o antígeno. E ele compete, então, com o antígeno do corpo. Então, isso é um ELISA competitivo, que a gente usa pouco na prática clínica e também pouco em pesquisa. Então, aqui mostrando o ELISA competitivo novamente. Então, aqui, o que vai acontecer? A gente tem aqui uma placa revestida por antígeno, aqui o anticorpo, e aqui um anticorpo que vai competir com sua ligação. Né? E aí a ligação vai acontecer de acordo com a competição entre ambos. Né? O anticorpo do paciente e o anticorpo conjugado à enzima marcado que eu estou colocando. Né? Então, tem várias formas que a gente vai fazer isso. Quanto mais cor, mais reação. Quanto mais reação, mais a competição do anticorpo marcado é que aconteceu. Então, menos anticorpo do paciente eu tenho. Então, é uma revelação inversa. Né? Nos ELISA competitivos, quanto mais cor, eu vou ter menos material do paciente e mais material marcado que eu acrescentei ao experimento. Bom, então, o ELISA não competitivo, que é o que a gente mais usa, ele é um ELISA chamado de indireto. O antígeno se liga à fase sólida, adiciona-se o soro do paciente, o anticorpo se ligará se estiver presente no soro do paciente e adiciona-se um antígeno conhecido marcado e mede-se a reação de cor da enzima. Então vamos mostrar o esquema que fica mais fácil de entender. Então, o ELISA chamado de não competitivo ou indireto, eu tenho uma placa, um poço da placa de ELISA. A placa de ELISA é uma placa com 96 buraquinhos, que são esses poços. Então, o que eu vou ter? Eu tenho um poço, né, que ele já vem revestido por um antígeno. Tá? Então, o poço vem revestido por um antígeno, que é o que vem do kit, já vem pronto. Aí eu tenho uma solução que eu coloco. Aí eu lavo para remover antígeno livre, para ficar só o antígeno que está revestindo o meu poço. Aí eu vou jogar aqui um anticorpo específico, né? Então eu jogo um anticorpo específico que eu sei que vai se ligar àquele antígeno e esse anticorpo é o do paciente, o anticorpo de interesse que o paciente possui. Então se o paciente possuir anticorpo que se liga àquele antígeno chamado de captura, que é o antígeno que eu coloquei na placa, eu vou detectar não, mas eu vou ter a ligação do anticorpo do paciente com o antígeno de captura. Aí eu vou lavar para tirar tudo que for livre aqui nesse líquido. Aí o que eu vou usar? Agora eu vou usar o anticorpo revelador. Então eu vou ter um anticorpo que se liga ao anticorpo do paciente e tem uma enzima que revela. Aí se tiver anticorpo do paciente ligado no antígeno de captura, esse anticorpo vai se ligar então ao anticorpo do paciente. Aí eu vou lavar para tirar tudo que não está ligado. Aí eu vou jogar um substrato que vai revelar a cor. Quanto mais cor, mais antígeno o paciente tem. Né? Então, se eu estiver pesquisando, por exemplo, quanto de antígeno o paciente tem contra, vamos supor, uma cápsula de uma determinada bactéria, né? Ou contra um fragmento de um protozoário, eu vou revelar dessa forma. Né? Então, eu vou falar que o paciente tem uma grande quantidade de GG, uma grande quantidade do anticorpo que eu estou falando. E quanto mais cor, mais anticorpo. Então, isso é um ELISA indireto ou não competitivo. Em pesquisa, o ELISA que a gente mais usa não é nenhum desses. É o chamado ELISA sanduíche ou de captura. Esse também é chamado de ELISA direto e ele é usado para detectar antígenos, tá? Então, na verdade, o que a gente tem revestindo a placa é um anticorpo
e não um antígeno. Eu vou mostrar para vocês nesse esquema como é que acontece essa reação. Então aqui eu tenho o poço, né, o poço da placa de ELISA, que vem revestido por um anticorpo de captura. Então esse anticorpo está ali no poço, eu coloco a solução, eu lavo para tirar tudo que for livre na solução, e aí o que eu vou fazer? Eu vou julgar a amostra do paciente que vai ter um determinado antígeno, que é o meu antígeno de interesse. Esse antígeno de interesse do paciente pode ser uma proteína, pode ser uma citocina, pode ser uma molécula que eu quero dosar, que tem uma estrutura peptídica para a qual eu tenho um antígeno. Então vamos imaginar que seja, supondo, né, num experimento que seja interleucina 6. Então eu tenho aqui anti-interleucina 6, que é meu anticorpo de captura, aí eu julguei a amostra do paciente que tem o antígeno, que é a interleucina 6, a interleucina 6 se ligou aqui no meu anticorpo de captura, eu lavei essa ligação, aí eu vou usar um anticorpo anti-interleucina 6, que desta vez está conjugado a uma enzima, que é o meu anticorpo de revelação. Aí eu julguei esse anticorpo, aí ele foi e se ligou de novo à interleucina 6 aqui. Então fez um sanduíche, de cá o anticorpo de captura, aqui a interleucina 6, como se fosse o presunto do sanduíche, do outro lado o anticorpo revelador, né, que se liga à interleucina 6, como se fosse o outro pão. E aqui esse anticorpo revelador está ligado a uma enzima, e essa enzima permite que eu vá revelar a minha reação. Então eu vou lavar para tirar tudo que é livre aqui no meu poço, tirar tudo livre aqui na solução, vou julgar o substrato da enzima, e quando o substrato reagir com a enzima, ele provoca cor. Então, a quantidade de antígeno vai ser diretamente proporcional à quantidade de cor. Então, por exemplo, esse poço aqui que está muito amarelo, significa que aqui tem muito antígeno. Já esse poço que está mais pálido, significa que aqui tem pouco antígeno. Esse poço que está praticamente transparente, significa que aqui tem praticamente nada de antígeno. Então eu consigo quantificar o antígeno. E para quantificação exata, eu vou me basear naquela curva que eu chamei de curva padrão, que tem concentrações conhecidas do antígeno. Então essa técnica de ELISA é que a gente mais usa em pesquisa, e é o que a gente vai também mostrar, juntamente com essa aula, a gente vai colocar um vídeo de animação que mostra novamente o passo a passo dessa técnica. Eu espero que vocês tenham entendido e estou na nossa próxima aula, que nós vamos fazer de forma virtual, estarei disponível para tirar todas as dúvidas e esclarecer todas as questões.